Amém. Estamos aqui no domingo que é o dia do Senhor. E eu lembro que nós estudamos no catecismo já tem algum tempo, e nós nos debruçamos sobre o sábado, Shabá, o dia do Senhor, e nós lembramos, de acordo com a palavra de Deus que nos orientou, da importância que a gente tem, né, na nossa vida para separar um dia para adorar o nosso Deus. A nossa adoração ela tem que ser todos os momentos da nossa vida, tudo que a gente faz envolve a adoração. Mas chega um dia em que nós, como povo de Deus, a gente é aquele dia santo, um dia que é dedicado ao Senhor. Hoje o dia, queridos, não é um dia dedicado à família. Hoje não é um dia dedicado ao lazer. Hoje é um dia dedicado ao Senhor. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que está aqui nessa manhã e entende esse chamado não como rito, mas como uma atração. Nós somos atraídos à casa do nosso Deus para louvá-lo, para adorá-lo, para dizer para Ele que Ele é um Deus maravilhoso, né? Como que é bom quando você se enche de amor e faz uma declaração de amor para uma pessoa que você ama, não é bom? E como que é bom você se exalar desse sentimento e falar para a pessoa, e muito melhor quando você faz isso para o nosso Deus. Isso nós viemos fazer nessa manhã, nesse domingo, adorar o nosso Deus, ouvir a sua voz. E está aqui como igreja, como povo do Senhor, reunidos no nome dele. Mas iniciando o nosso culto, a nossa reunião, né, a nossa escola dominical, ainda não chega a ser uma escola dominical propriamente dito, né? Faremos isso a partir da semana que vem, mas nesse momento a gente vai fazer um período de reflexão nossa. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 51, versículos 3 ao 5. É um momento de reflexão nossa, individual, você como pessoa, para analisar a sua vida e se ajeitar diante de Deus e pedir ajuda a Ele para que a gente venha a viver uma vida mais agradável na sua presença. Salmo 51, versículos 3 ao 5. Uma passagem muito conhecida, não é, que muitas vezes utilizamos nesse momento. E diz assim a palavra do nosso Deus. Salmo 51, versículo 3 a 5, que nos diz assim: Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, e contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Pois eu conheço as minhas transgressões. Talvez você não conheça as minhas, mas eu conheço as minhas transgressões. Você conhece as suas transgressões? Davi falou: eu conheço as minhas transgressões. Eu sei naquilo em que nós estamos, naquilo que eu estou pecando. Hoje, né, é o objetivo aqui, a gente terminar o estudo no Catecismo Maior, onde a gente fala dos 10 mandamentos, e a gente observa que nós não conseguimos cumprir os 10 mandamentos. Nós não conseguimos cumprir os mandamentos do Senhor na sua integridade. Nós lutamos, conhecemos a verdade, lutamos para cumpri-los na sua plenitude. E ele foi estudado aqui no Catecismo Maior. E quando a gente não cumpre, a gente erra, a gente falha. Então esse é o momento para você, olhar para você e saber, e lembrar das suas transgressões. E dizer para o Senhor: eu pequei, Senhor. Pequei, de maneira que o Senhor será tido por justo no teu falar e puro no seu julgar. Ou seja, eu sou condenado, sou culpado, eu me declaro culpado, e as responsabilidades sobre os atos dos meus pecados
eu assumo, foi isso aqui que Davi falou. Embora ele confia na misericórdia do Senhor. E é da mesma forma a gente. Muitas vezes a gente erra, tem gente que erra e não aceita a correção. Não aceita. Mas Davi ele ensina aqui, ó, eu aceito. De forma que o Senhor é puro no seu julgar e justo no teu falar. Então vamos orar. Esse momento é um momento de oração pessoal. Eu vou pedir, deixa eu ver para quem. Eu vou pedir para Lísia romper o silêncio e agradecer a Deus pelo perdão dos nossos pecados. Senhor Deus e Pai, nós queremos, Senhor, nessa hora, colocar humildemente diante do Senhor, Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, Senhor Deus, colocar, Senhor Deus, tudo que fazemos, tudo que pensamos, Senhor Deus, diante do Teu altar, o propósito do nosso coração, quando a gente age, quando a gente faz qualquer coisa, Senhor Deus, para que, ó Deus, tudo que façamos e pensamos sejam puros diante do Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados, Senhor Deus, te agradecemos porque o Senhor está sempre disposto a nos perdoar, a querer o nosso bem. Muito obrigada por isso, Senhor Deus, nós queremos te agradecer. Muito obrigada, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos abrir em Salmo 100. Salmo 100. É o Wallace que está aí na transmissão? Wesley. Querido, só observa ver se o som dos microfones estão alto, porque muitas vezes os irmãos que ficam em casa, eles ficam prejudicados por causa do volume. Tá bom? Salmo 100. A palavra de Deus diz assim. Vamos ficar de pé, igreja? Vamos fazer a leitura responsiva. Eu vou ler os versículos ímpares e a igreja os pares e todos vamos ler o versículo 5 juntos. Vamos lá? Salmo 100, versículos do 1 ao 5. E diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Todos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Celebrai. Hoje é dia de celebrar. Eu tenho um motivo muito especial para celebrar hoje. Se você também tem, celebre. Hoje é aniversário da minha digníssima esposa, da minha abençoada e maravilhosa esposa. Eu celebro a Deus. Por quê? Porque Ele colocou ela na minha vida, porque Ele a fez nascer, e Ele tem sustentado, tem cuidado, tem livrado ela. Que seria da minha vida sem a Lísia? Que seria da família Silva sem a Lísia? Então são tantas coisas que a gente tem, e você tem motivos para celebrar, que é muito fácil. Quer ver se você tem um motivo para celebrar a Deus? Pensa em alguma coisa que você tem, que você ama, e se você tivesse perdido, e se tivesse lhe tirado, como é que seria o seu coração? Como é que estaria você? Como seria a sua vida sem isso? Só daí você já pode perceber quantos motivos você tem para celebrar a Deus. Então, se você tem um motivo para celebrar, nós vamos orar aqui, celebrar a Deus pela vida
da Lísia. Temos mais algum aniversariante na semana? Aniversário de casamento. Tem a Dona Leila também, não é? Celebra a Deus pela vida da Dona Leila, porque se não tivesse Dona Leila, não teria Lísia. Mas celebramos não só pela vida da Lísia, mas também pela vida da Dona Leila, pela bênção que ela é na nossa igreja, pelo amor que ela tem aqui por essa igreja, não é? Mais alguém? E se você tem motivo para celebrar ao Senhor, levante uma de suas mãos e eu vou pedir para a Selma fazer essa oração de adoração. E agradecer também pelos aniversariantes. Você tem motivo para celebrar a Deus? Levante uma das suas... Marcão levantou lá, ó. Olha quanta gente levantando as mãos aí. Amém. Saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Então vamos agradecer a Deus por tantas bênçãos. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos aqui nessa manhã, Pai, gratos a Ti, ó Deus. E como o pastor falou, se fizéssemos uma lista, Pai, só daquelas coisas que pensamos, ó Deus, já seria uma lista imensa, Pai, de tantas coisas que o Senhor tem nos dado, tantas coisas que o Senhor tem feito por nós, ó Deus, coisas que não queríamos perder, Senhor, que não gostaríamos de que faltasse em nossa vida, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela vida que se renova a cada manhã, pela esperança que se renova a cada manhã, pela fé em nossos corações, ó Deus. Muito obrigado, Deus, por esse dia lindo, Senhor. Muito obrigado pela obra da criação, Pai, que tem nos sustentado, ó Deus. Precisamos do sol, Pai. Precisamos da lua. Precisamos, Senhor, do ar que respiramos, ó Pai. Tantas coisas, ó Deus, já são motivos de gratidão, Pai. Muito obrigado, Deus, pela vida da Lísia, da Dona Leila, Pai, que nessa manhã celebramos o seu aniversário, Pai, mais um ano de vida que o Senhor tem sustentado, Pai, as tuas servas, ó Deus, no teu trabalho, aqui na tua obra, Senhor, na tua casa, Senhor, mas também nas suas vidas, Senhor, nas suas famílias, ó Pai. E nessa manhã nós entregamos a cada um em tuas mãos, Pai. Toma a Dona Leila, toma a Lísia em tuas mãos. Que o Senhor derrame bênçãos sobre a vida delas, Senhor. Que o Senhor possa estar sondando o coração delas, Pai. Vendo os seus desejos, seus anseios, Pai, segundo a tua vontade, Pai. Que o Senhor possa estar concedendo, Pai, suprindo, Senhor. Que o Senhor possa dar dando saúde, Pai, nesses momentos que temos vivido, Pai. Te pedimos saúde sobre cada um, ó Deus. Pedimos que abençoe os seus lares, as suas famílias, Pai, a sua vida pessoal, Senhor. É o que nós pedimos nessa manhã e te agradecemos, ó Deus, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda de pé, vamos louvar então a Deus. Som. Som. E falando de gratidão, a paz que nós sentimos em nossa alma é de gratidão a Deus, porque quando olhamos e vemos o quanto Ele tem nos sustentado e nos protegido, não tememos nada que vem pela frente. Nós temos paz em Cristo Jesus. Vou convidar a igreja a estar louvando conosco aqui. Essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Louva a igreja. Essa paz que eu sinto em minha alma, é porque eu amo o Senhor. Não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor, seu grande amor, não me guio por vistas. Alegre estou, não
você cumprimentar, não é para olhar para aqui para o grupo de louvor, é para você olhar para a pessoa para o lado e falar assim: eu preciso de ti, meu querido irmão. Precioso me, meu querido irmão. Então, repete esse refrão aí, Rebeca. Vamos lá. Estão até emocionados. Vamos cantar de novo? Tem um momento que a gente abençoa o outro irmão, né? E a gente não sabe. Às vezes tem pessoas que estão no banco aí, está passando por alguma dificuldade, algum problema em família. Então, no momento de levantar a mão, vamos levantar a mão e abençoar realmente o nosso irmão. E aí a gente finaliza com essa parte: eu preciso de ti. Vamos dizer que cada um aqui é especial um para o outro. Vamos novamente receber um novo coração do Pai. Cante junto. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração. E aí? Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Sem medo de abençoar o irmão. Somos corpo, semelhantes dados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Uma família em Cristo Jesus, somos uma família. Cidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo o compromisso, o grande amor de Cristo. Agora, eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido. A última bem forte. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Somos um corpo, precisamos muito um do outro. Coisa maravilhosa. Isso é a igreja de Cristo. Isso é a igreja de Parque Royal. Muito bom a gente poder estar aqui, poder viver essa união. O problema é que a gente não pode abraçar, né? A gente fica com vontade de abraçar o irmãozinho ali do lado, segurar a mão, não é? Essa é a característica da nossa igreja, mas vai chegar o momento. Queridos, Malaquias capítulo 3, versículo 10. Malaquias 3, versículo 10. Malaquias 3, 10 diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Graças a Deus, queridos, esse aí é o momento em que nós cumprimos esse mandamento do Senhor, trazer os dízimos à casa do tesouro, para que não falte mantimento
a casa de Deus. Eu estava conversando com a Claudinha essa semana e lembrando como que Deus tem sustentado a nossa igreja, principalmente na parte financeira, não é? Deus tem abençoado a nossa igreja na parte financeira aí, ó. Compramos o ar-condicionado, temos feito a obra de Deus aqui, não é? Mas tudo isso nós reconhecemos que é fruto da bênção, da graça do nosso Deus, que toca no coração dos irmãos, e os irmãos se sentem participantes, entendem a sua responsabilidade no corpo de Cristo e cumprem com o mandamento de trazer os dízimos na casa do tesouro, para que não falte mantimentos. E o Senhor derrama suas bênçãos sobre nós. Louvado seja o nome do nosso Deus. Por isso nós vamos vir aqui trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas com alegria, com gratidão no coração, por sermos participantes da obra do nosso Deus. Amém? Amém? Som. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Quero ver a igreja na palma. Ofertas? Mais uma vez, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Pai. Obrigado porque o Senhor tem cuidado da tua igreja, tem cuidado do teu povo, Deus. Deus, te agradecemos, Deus, por esse dízimo, te pedimos, Deus, também por esse dízimo e oferta, Pai. Pai, que o Senhor possa multiplicar, Deus, que possa servir com utilidade na tua casa, Pai. Tua palavra diz, Pai, que trazer todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa, Deus. Então, Deus, trazemos esses dízimos com alegria, Pai. Com gratidão, Deus, porque sabemos que é o Senhor que nos sustenta, Pai. Sabemos que é o Senhor que cuida de nós, Pai. Obrigado por tudo, Deus. É o que eu te peço e te agradeço, Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém. Queridos, chegou o momento da gente refletir na palavra do nosso Deus. Selma vai trazer a devocional que em todo esse tempo tem nos abençoado bastante. A partir do domingo que vem, pelo menos nesse período de pandemia, esse momento tanto do catecismo maior, estudo do catecismo, quanto a devocional da Selma,
né? O catecismo vai ser suprimido, a gente vai jogar ele para terça-feira. E a devocional da Selma vai ser mais uma leitura de um versículo, não é? Para a gente ganhar tempo para a escola dominical. Então, é importante que os irmãos cheguem cedo, tá certo? Para que a gente consiga participar das classes, tá bom? E nas classes é bom porque você vai ter oportunidade de falar, de participar, não é? E vai ser dividido por faixas, tá bom? Então vamos orar pela Selma, pedir ao Senhor que esteja abençoando a vidinha dela. Deus, nós te agradecemos pela vida da tua serva, que sempre se prepara. Te agradecemos porque o Senhor tem usado ela para falar aqui à tua igreja, e te pedimos que a tua bênção seja sobre ela e sobre nós também. Tire toda a dispersão, toda a distração, e que consigamos ouvir o que o Senhor tem para cada um de nós nessa manhã. Te pedimos assim e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez saúdo a igreja com a paz do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 24, do versículo 3 ao versículo 14. Mateus 24, do 3 ao 14. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24. Nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 14. Todos acharam? Amém? Tem alguém aí que é misericórdia? Não? Todo mundo amém? Diz assim a palavra do Senhor. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Queridos, Jesus tinha falado sobre a destruição do templo anteriormente. E aí, lá no Monte das Oliveiras, os discípulos chamam Jesus em particular. Eu estava até conversando com o Doval ontem, né? Ele chamou Jesus num canto assim, né? Como se a gente dissesse assim: Claudenir, vem cá, Lísia, como é que está aí o culto logo mais à noite? Aí, fala aí para mim, vai ter novidades, né? Então Jesus chegou, os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: mestre, fala aí, quando é que vai acontecer essas coisas? Referindo-se à destruição do templo de Jerusalém. E que sinal haverá da tua volta? E quando será o fim? Quando tudo vai se consumar? Então eles pediram 3 informações. Mas nós vamos nos ater aqui às informações que Jesus dá com relação aos sinais. Porque Jesus vai responder lá no versículo 14, quando o fim acontece. Mas ele fala para a gente prestar atenção nos sinais. Então Jesus começa assim com toda a paciência que eu acredito que Jesus emanava, né? Porque quando a gente pensa na pessoa de Jesus, a gente pensa em paz e em sabedoria. Como ele era sábio para responder as coisas. Então ele não chega e fala assim: olha, vai acontecer no ano tal,
Não, ele começa a vir como se o mais importante não fosse o fim em si, mas a preparação para quando chegar o fim, estarmos preparados. Então eu pergunto para você hoje, você quer saber quando será o fim? Quando será a volta de Jesus? Mas você está preparado? Então Jesus fala por discípulos, olha, vede que ninguém vos engane. Então Jesus começa falando assim, olha, se prepare. O fim vai chegar, mas mais importante do que o fim é você estar preparado para ele. Que adianta chegar ao fim e você não estar preparado? Então Jesus começa dando orientações para os discípulos. Então Jesus começa dizendo para a igreja do Senhor sabe que Jesus vai voltar. Nós não sabemos o dia nem a hora. Jesus falou, só o Pai é que sabe. Mas ele falou assim, mas eu posso te dizer que você tem que se preparar. Independente se vai ser hoje, se vai ser amanhã, você está preparado. Então você está ansiando pela volta de Cristo. Então Jesus começa falando para os discípulos assim. Versículo 14. Acompanha comigo. Vede que ninguém vos engane. Por quê, Senhor Jesus? Por que eu tenho que ver que ninguém me engane? O engano vai ser um dos sinais da volta de Cristo. Ele fala assim, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. Você tem que estar preparado para discernir quem realmente é de Cristo. Que doutrina realmente está baseada na Bíblia. Porque muitos vão se levantar dizendo, eu sou o Cristo. Eles vão pregar em nome de Cristo. Mas você vai ter que discernir, estar preparado para olhar na Bíblia e dizer, não, peraí, Jesus falou diferente. Não, eu li lá, Paulo escreveu, as orientações que Paulo deu para a igreja foi totalmente diferente disso. Não, mas quando João escreveu, ele falou de outra forma. Você tem que estar preparado. E Cristo está falando, preste atenção nos sinais. Cuidado, não sejam enganados. Muitos estão sendo enganados. Já existem muitos falsas doutrinas, falsas pregações, e tudo em nome de Cristo. Um dia, um ex-patrão meu, já até faleceu, ele falou uma coisa assim, e eu sempre gosto de guardar algumas coisas que eu ouço ao longo da minha vida, né? Ele falou assim, Selma, acho que um ex-patrão dele, ou um pastor que ele ouviu, não lembro quem passou para ele, falou assim, olha, ele falou que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Oi? Porque as pessoas criam heresias baseadas na Bíblia. De repente pega um versículo solto e cria. Então, Jesus fala para os discípulos, vede que ninguém vos engane. Por quê, mestre? Como assim a gente vai ser enganado? Ele porque surgirão, versículo 5, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Porque eles vão usar textos bíblicos, vão usar personagens bíblicos, e vão enganar muitos. Mas Jesus fala assim, vede que ninguém vos engane. Igreja, veja que ninguém vos engane. 6, certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Aí Cristo está falando de desastres, né? Desastres da natureza, terremotos, guerras, a humanidade brigando uma contra as outras, né? País contra países. E aí interessante que a gente podia dizer assim, mas isso já existe há algum tempo. Jesus data os sinais a partir da sua ressurreição até a sua vinda. Então a gente vai observar que existe um período de tempo. O que ele quer dizer é o seguinte, olha, os discípulos perguntaram, né? Que sinais, quando é que vai acontecer? Ele diz assim, olha, não é uma coisa assim, de hoje para amanhã aconteceu tudo, então eu já volto amanhã, não. Vai existir um período. E esse período, ele vai dizer assim, olha, não vos assustei porque é necessário que coisas aconteçam. O ser humano precisa passar por situações para buscar Cristo. As dificuldades enfrentadas pela humanidade, infelizmente, são necessárias, porque o ser humano precisa disso.
Na verdade, algumas dificuldades que nós enfrentamos são com esse propósito, para ver se o povo se arrepende, para ver se o povo reconhece a Deus, para ver se o povo se humilha. Então ele fala assim, olha, haverá fomes e guerras, ou seja, vai ter muita dificuldade sobre a terra. As pessoas vão lutar contra si. E terremotos, mas já existe muito terremoto, mas a gente tem ouvido com muito mais frequências, né, desastres naturais que antes a gente não via, em lugares que não se via falar. A gente ouviu falar na Bahia, numa cidade, quer dizer, nunca ouvi falar que teve um tremor sentível pelas pessoas. Então a gente fala, oi? Tsunamis, ventanias, chuvas fortes, enchentes, que não existiam antes, em períodos de que não existiam antes, em lugares que não existia antes, mas já está acontecendo com frequência. A gente está vendo aí. Mas toda chuva de verão dava enchente, mas parece que cada ano que passa, a proporção aumenta e parece que vai alcançando mais cidades. É isso ou não é que a gente está vendo? São sinais. Cristo está dizendo assim, olha, haverá sinais, mas esses sinais são para você se lembrar que eu vou voltar. É para você se preparar. Esteja preparado. Vai surgir muitos em meu nome, dizendo, olha, eu sou o Cristo, eu faço milagres, eu faço tua vida prosperar, eu vou fazer você sair daqui curados. Cuidado, cuidado. Preste atenção, analisa a Bíblia. Jesus fala para o discípulo, vede que ninguém te engane, porque é capaz de você ser enganado. Ninguém está livre. Então ele fala no versículo 6, certamente vocês vão ouvir de guerra e rumores de guerra. A gente não só ouve falar, como praticamente a gente vive isso, né? Graças a Deus no Brasil ainda, não estou profetizando não, mas estou dizendo assim, a gente não vive ainda uma guerra assim, né? Como a gente vê, mas a gente fica vendo as notícias nos jornais. E os desastres cada vez mais chegando perto da gente. Mas aí Jesus fala assim, olha, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. É preciso que aconteça isso. Nós, o povo de Deus, a gente não vai ficar assustado. Ele fala assim, não fiquem assustados. Mas, se vocês estiverem preparados, sabendo que isso vai acontecer, você vai se lembrar, é necessário que isso aconteça. É sinal que Jesus está próximo a voltar. É assim que o povo de Deus tem que estar preparado. Esteja preparado. Cristo falou, não vos assusteis. É necessário que isso aconteça. Mas ele fala o quê para os discípulos? Ainda não é o fim. 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Já falei, né? Porém, tudo isso é o princípio das dores. Aqui Jesus está fazendo uma relação com as dores de parto. Como é que você... A mulher está grávida, né? Então você sabe que ao final de 9 meses, né? Nem todas chegam aos 9, né? E às vezes algumas passam um pouquinho. Mas ao final de 9 meses vai acontecer. Mas o dia e a hora, você não sabe, a não ser que você marque uma cesariana, né? E assim mesmo ainda pode acontecer surpresas, né? Mas o sinal de que a hora chegou do neném nascer é o quê? As dores. As dores, as contrações. É o sinal de que o neném está chegando. Então, Jesus está comparando essas coisas que vão acontecer como o início das dores. Então, ele está dizendo, vendo essas coisas, está próximo. Compare, as dores do parto indicam que um bebê vai chegar. E as dores da humanidade, o sofrimento, tudo isso que Jesus relatou, indicam que o rei vai voltar. Amém? Amém. Versículo 9. Aí o versículo 9 vai apertar um pouquinho para o cristão, hein? Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiado de todas as nações por causa do meu nome. Pedro negou Jesus 3 vezes. Quem se lembra?
E Cristo fala assim, olha, se prepara que nos últimos tempos você vai ter que mostrar toda a sua coragem, toda a sua fidelidade, porque muitos vão morrer por causa do meu nome. Vocês serão odiados. E eu estava conversando com o Duval, como será que vai ser isso, né? Porque a gente já poderia dizer que a gente já está experimentando um pouco. Levanta a voz no meio de um grupo e fala que você é contra isso, contra aquilo, ou a favor disso, ou a favor daquilo, para você ver. Você vai receber vários adjetivos. É ou não é? Uma reunião de pais na escola, uma reunião de amigos, os adolescentes aí, os jovens, se reúnem aí num grupo aí de meia dúzia, 6. Se só você for cristão, então, se só você for evangélico, então, fala lá que você é contra, ou que você é a favor. Só o início. Ele fala assim, então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Eu não posso dizer exatamente como é que vai ser, mas vai ter a perseguição aos cristãos. E você vai ter que se declarar cristão. Eu não sei exatamente como vai acontecer. Cristo só está dizendo assim, vai acontecer, vai chegar o momento que a tua fé vai ser posta à prova. E você está preparado? Que a gente canta Maranata, vem Senhor Jesus. Mas você está preparado para isso? Né? É difícil. A gente para pensar e Jesus vai voltar e anuncia que Jesus vai voltar. Olha, se arrepende que Jesus vai voltar. Eu estou preparada para a volta de Cristo? Estou preparada para viver tudo isso? Nós estamos em meio a uma pandemia. Que dificuldade. Tanta vontade de fazer tanta coisa. Aí daí a pouco você fala, ai, não posso fazer agora. O pastor falou aqui, vontade de abraçar, a gente cantava essa música, né? Abraçava, pegava na mão. Não pode. Difícil, né? Mas está tudo tão tranquilo, está difícil isso. Jesus está falando, são sinais. Essas coisas ainda é o princípio das dores. Ainda não é o fim. Nesse tempo em que vai haver a tribulação, perseguição aos cristãos, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, esse período aqui, Cristo está relatando realmente uma perseguição cristã, um momento em que a igreja vai ter uma grande tribulação, uns vão apostatar da fé, e uns vão odiar os outros. Vai ser realmente aquela mexida na igreja. Povo de Deus, se prepare. E por se multiplicar a iniquidade, versículo 11, o amor de quase todos se esfriará. Dá para imaginar a gente vivendo sem amor? Mas a humanidade está tão assim, parece que não tem mais amor, né, o que a gente fala. O amor vai se esfriar de quase todos. Vede, estejam preparados. Não deixe que o seu amor esfrie. O amor pelo teu próximo, pela tua família, mas o amor por Deus. Porque ele vai completar assim, ó. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. O amor por Deus não pode esfriar. O amor por Deus não pode nos tirar da presença do Senhor. Esfriar o amor por Deus que vai nos tirar da presença do Senhor. Esteja atento, alerta. Não permita que o amor por Deus esfrie. A perseverança, perseverar na fé, permanecer firme na fé de Deus. Cristo chama os discípulos e diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que estiver preparado. Estejamos preparados, porque tudo que vemos por aí ainda vai acontecer mais, são apenas sinais. Aí Jesus no versículo 14, aí agora ele vem e parece responder a pergunta dos discípulos. Que ele falou assim, quais sinais da tua vinda? Jesus dá todos os sinais.
E ele fala assim, então, esse evangelho do reino será pregado por todo mundo. E para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. É como se o último sinal para os discípulos, né, responder a sua pergunta é quando o evangelho for pregado a todas as nações. Todos vão ouvir. E ele fala assim, para testemunha a todas as nações, todos vão reconhecer. Aí sim virá o fim. Então, igreja, o que eu gostaria de deixar nesse texto, que a palavra do Senhor fala o meu coração é, os sinais estão aí. Igreja, se prepara. Tão certo como um bebê virá, Cristo virá. Ele faz só uma comparação, claro, para a gente, né, tornar mais já a nossa realidade. Mas ele virá, os sinais estão aí. Estejamos preparados. Não fiquemos assustados como quem não ouviu falar. A gente ouviu falar. Cristo tem falado aos nossos corações, todos os cultos, todas as reuniões de oração, na leitura da sua casa. Por isso que é importante a gente estar atento à leitura na nossa casa, à oração. Estejamos preparados, não sejamos pegos de surpresa. Eu não sabia. Como? Ele vai dizer assim, como você não sabia? Foi falado. Então todos aqui ouviram, Jesus vai voltar. E ele fala assim, mais importante do que você saber o dia, é você estar preparado para quando esse dia chegar. E quando ele fala assim, e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, aqui ele chama também a atenção para uma missão que os discípulos tinham, e para uma missão que a igreja tem. A igreja de Parque Royal hoje comemora 21 anos de fundação, não é isso? Da sua existência. A missão da igreja de Parque Royal é pregar o evangelho do reino. Nós temos que focar nisso, pregar o evangelho. Será que há alguém em Parque Royal que nunca ouviu falar de Jesus, que nunca ouviu as boas novas do evangelho, que não teve a oportunidade, né, de conhecer Jesus, de ter sua vida transformada? É a missão da igreja de Parque Royal. Então, esteja alerta, esteja preparada e pregue o evangelho. Esses são os sinais da vinda de Cristo. Claro que tem outros, aqui é uma leitura bem complexa, merece, né, um estudo. Eu sei que já teve alguns estudos, mas isso é algo para ser estudado um pouco mais a fundo. O que eu estou falando, que eu achei que Jesus achou mais importante de falar para os discípulos, e que deixa claro aqui, ele fala assim, olha, se preparem. Os sinais vão ser assim, assim. Se preparem. Igreja, se preparem para a volta de Cristo. Estejam preparados. E não deixe nunca de pregar o evangelho de Cristo. Amém? Amém, glória a Deus. Som. Estão me ouvindo? Amém? Mas em casa não, né? Então, vamos lá. Bênção, palavra abençoada, né? Palavra que vem nos exortar sobre a volta de Jesus, porque Jesus ele vai voltar. Isso é fato. Queridos, na ceia a gente sempre fala, né? Ele disse que viria, ele veio. Ele disse que morreria, ele morreu. Ele disse que ressuscitaria, ele ressuscitou. Ele disse que voltaria, ele voltará. Isso é fato. É fato. Ele vai voltar, não é? E a gente vê esses sinais acontecendo, e a palavra nos exorta para os sinais. E essas coisas são como o arco-íris. Quando você olha para o arco-íris, o que você lembra? O arco-íris é um sinal. Não é parada gay não, viu, queridos? Isso aí é homens tentando desvirtuar o sentido da aliança de Deus. Eles fazem isso, né? Fazem isso. Pega a Páscoa e aí faz o coelhinho da Páscoa. Pega
o Natal e aí transforma o Natal em Papai Noel, né? Pega aquele momento tão importante da igreja, que é o momento da reforma protestante, e transforma em Dia das Bruxas, não é? E vai pegar a aliança de Deus com o povo, que ele diz assim: eu não vou destruir a humanidade, mas por dilúvio, que é um arco-íris, e transformam o símbolo do homossexualismo. Isso é um mundo caído, e a gente não pode se escandalizar com isso. Mas quando a gente olha para o arco-íris, nós lembramos que é um sinal de Deus que a humanidade não vai ser destruída. E quando nós vemos a iniquidade crescendo, multiplicando e todas essas coisas, isso também é um sinal. É sinal que Cristo está voltando. Ele vai voltar, né? Ele vai voltar. E a palavra nos diz assim: não permita, né? Não deixe que o amor se esfrie. Que na verdade, o amor, ele pode se esfriar. Infelizmente, às vezes, não deveria, mas às vezes acontece isso. E num relacionamento, marido e mulher, o que acontece quando o amor se esfria? O relacionamento não fica bom. Não é bom que o amor se esfrie, não é? Mas nosso Deus, pela sua graça e misericórdia, ainda assim, nosso Deus é tão maravilhoso, queridos, que às vezes o amor ele se esfria e Deus ele dá um passo e ele nos resgata. E é muito bom viver na presença do nosso Deus. Fiquemos atentos aos sinais. Ele vai voltar. Não permita o seu amor se esfriar. Não permita o seu amor se esfriar por Deus. E se acontecer isso, você ora ao Senhor: Senhor, está esfriando. Não quero isso. Está esfriando. Palavra abençoada, viu, querida Selma? Que Deus continue te abençoando, né? A gente vai suprimir esses momentos, mas quem sabe? Vocês gostariam de ver a Selma pregando no domingo à noite? Fala aí. Quem gostaria de ver a Selma pregando no domingo à noite? Levanta a mão aí. Selma, olha para trás, Selma. Olha para trás, Selma. Ó, o Durval está segurando o braço ali. Ele abraçou, ele cruzou os braços, o marido da Selma cruzou os braços ali, porque ele está doido para levantar também. Então, aí a gente pode pensar numa possibilidade dessa, Selma, que sempre tem nos abençoado, sim, viu, varoa? Queridos, nós estamos aqui caminhando para o final dos 10 mandamentos, certo? Na verdade, nós completamos 10 mandamentos. Eu peço perdão aos irmãos, minha mulher me cobrou, e eu falei de que ia trazer o catecismo, o breve catecismo aqui para a igreja, e eu acabei esquecendo. A Claudeni que sabe, né? Eu falo: Claudeni, você me pede uma coisa? Me manda mensagem de manhã mesmo, ali no horário, que eu vou lá e compro. E faço, não é? E tem dado certo, não tem, Claudeni? Tem dado certo, né, amor? Às vezes, né? A Lisa falou que às vezes, amor. A maioria das vezes, viu, amor? Então, me perdoe. Mas alguma de vocês aí me lembre para trazer isso, senão eu esqueço. Então, nós vamos aqui na pergunta 149. Minha mãe dá uma gargalhada aqui, né, mãe? Conhece o filho que tem, né, mãe? 149. Completamos o estudo dos 10 mandamentos. Todos acharam? Qual é a página? 191. Vitória, que bom te ver Vitória, Ana Clara juntinhas ali, não é bom, igreja? Ver essas irmãs aqui novamente, na casa do nosso Deus, né? A gente sente tanta falta de vocês duas. Hora está uma, hora não está outra, hora não está nenhuma das duas. E ver as duas aqui é um momento de muita alegria. Então, acharam aí? Eu vou ler aqui rapidinho os 10 mandamentos, né? Está lá em Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 3, que diz assim: mandamento 1, não terá outros deuses diante de ti. 2, não farás imagem de escultura. 3, vou para o 7, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque não terá por inocente quem tomar o nome em vão. 4º mandamento, versículo 8, lembra-te
do dia do sábado para o santificar. Quinto, versículo 12: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. Mandamento 6, não matarás. 7, não adulterarás. 8, não furtarás. 9, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E 10, não cobiçarás a casa do teu próximo. Então, queridos, nós fizemos aqui um estudo dos 10 mandamentos, e uma coisa muito importante que a gente deve observar é que, quando fala assim, por exemplo, não matarás, qual era o problema dos fariseus? Qual era o problema dos mestres da lei? Qual era o problema dos grandes religiosos daquela época? Que eles pegavam a letra e ficavam restritos à letra. Só que a gente, estudando aqui os 10 mandamentos, vocês puderam ver a amplitude dos 10 mandamentos, que não se resume apenas quando fala assim, não matarás. Bom, então só vou quebrar o 10º mandamento quando eu for lá e matar uma pessoa. E nós vemos isso. E o próprio Senhor Jesus, lá no Sermão do Monte, no capítulo 5, ele diz o seguinte: ouviste que foi dito, não matarás. Mas eu digo, qualquer um que se irá contra o seu irmão, esse será passível do fogo do inferno. Olha só. E aí a gente vem observando o quê? Jesus, ele criou um novo mandamento quando ele falou isso? Absolutamente não. Jesus, ele não veio criar um novo mandamento. Por isso que é extremamente importante que a igreja entenda. O que é a palavra de Deus? É apenas o Novo Testamento? Sim ou não? Não. A palavra de Deus é o Novo e o Antigo Testamento. Se você pegar os evangelhos, pegar o Novo Testamento, ele como um todo, você vai ver ali vários capítulos da Bíblia. Você vai ver inserido ali vários capítulos. Desses capítulos da Bíblia, se eu não me engano, são apenas 12 capítulos. Apenas 12 que não faz menção ao Antigo Testamento. Então você vê uma grande quantidade de capítulos da Bíblia, todos eles fazendo menção ao Antigo Testamento. Isso significa o quê? Que o Antigo Testamento, ele é palavra de Deus. Ele é a palavra de Deus. A gente, talvez, muitas pessoas não conseguem fazer a leitura apropriada e correta do que era o Antigo Testamento e acha que o Antigo Testamento passou. Jesus, ele diz assim, não passará um tio. Muitas pessoas acham assim, o Novo Testamento é o que vale. Eu gosto mais do Novo Testamento e eu não gosto do Antigo Testamento. Queridos, Jesus, ele não aboliu o Antigo Testamento. Agora nós temos que fazer a leitura correta do Antigo Testamento. Por exemplo, a gente vê as coisas se cumprindo. Quando vai falar assim das leis cerimoniais, todas as leis cerimoniais, elas apontavam para Jesus. E eu vou fazer uma pergunta para vocês, e talvez eu falando assim, as leis cerimoniais apontavam para Jesus, e vocês sabem disso. Vocês sabem disso. Eu vou fazer uma pergunta para vocês e vou provar para vocês que vocês sabem que as leis cerimoniais, elas apontavam para Jesus e elas se cumpriam em Jesus. Por isso que ela não se cumpre hoje. Por exemplo, alguém mata um animal hoje para pagar o seu pecado, como era no Antigo Testamento? Não. Por que não mata? O que significava o matar de um animal quando o animal era morto, o seu sangue derramado para pagar os pecados da pessoa? O que isso aponta no Novo Testamento e se cumpre no Novo Testamento? Olha que coisa maravilhosa, vocês sabem disso. Então, hoje, alguém aqui na igreja mata um animal no momento de contrição? Alguém aqui derrama o sangue de um cordeiro? Porque quando se matava um animal no Antigo Testamento, aquilo ali era um apontamento para a vinda de Jesus. Então, quando apontava para a vinda de Jesus, Jesus ele veio, ele cumpriu esse propósito. Então, não há mais necessidade da gente matar um animal. Então, é justamente isso.
Não é que o matar de animal, ele foi assim, agora a partir, ele foi abolido. Não, ele cumpriu o propósito dele. Ele cumpriu o propósito que era até aquele momento da vinda de Jesus. E algumas pessoas devem pensar e falar assim, poxa, tadinho, matar um animal, né, para pagar o sacrifício das outras pessoas? Quem é que não gosta de uma carne aí, de uma picanha? Ué, quem é que não gosta de um franguinho assado? Não é? A Elisa deu uma risada ali, né? Pô, ó, você comeu um franguinho que foi morto ali daquela hora ali, a carne dele é suculenta, é molinha, é ou não é, Elisa? E aquele, qual é o propósito da existência daquele animal? É saciar a sua fome. Deus cumpriu o propósito daquele animal, saciando a sua fome. E quando o animal ele era morto, o propósito da existência daquele animal se cumpria ali, apontando para Jesus. Coisa maravilhosa. Então, a gente observa que o Antigo Testamento, ele não passou. Ele se cumpre em Jesus. E algumas coisas que a gente observa, a gente até falou aqui, no estudo do catecismo, e num papo reto com os jovens, que foi um assunto bem polêmico, né? Quem lembra? Qual foi um dos assuntos mais polêmicos aqui no papo reto? Fala aí. Fala aí, Gabriel. Pena de morte. E aí, quando a gente vai falar em pena de morte, tem gente que observa o Antigo Testamento e fala assim, não, passou. Mas se você for observar o Antigo Testamento, qual era o propósito da pena de morte, e se aquilo se aplicasse hoje, na nossa realidade, muita gente não estaria morrendo de forma inocente como a gente tem visto hoje. Não é? Então, são tantas coisas que a gente observa, e Jesus ele fala assim, olha, não passará um tio. Não passará um tio. E ele diz lá, não matarás. E eu vos digo, qualquer um que se irá contra o seu irmão. Poxa, não é qualquer ira, né? A Bíblia também diz assim, irai-vos, mas não pequeis. Então Jesus ele permite, né? Deus ele permite que você se ira, mas não é qualquer ira. Mas você sabe aquela ira que a pessoa, quando a outra falha, e ela vai sendo tomada por aquele sentimento vai toma o seu coração, e aquilo ali fica guardado, e ela começa a remoer aquilo, começa a pensar, como é que Caim matou Abel? Você acha que foi justamente ali naquele momento? O momento em que ele foi lá e matou o seu irmão? Não, aquilo ali é um processo que vem acontecendo. Então Jesus fala, ó, qualquer um que começa a odiar o seu irmão, qualquer pessoa que começa a ofender o seu irmão, a xingar, a blasfemar contra o seu irmão, ali ele já está matando, ele ainda não cumpriu o ato, mas dentro dele ele começa a alimentar o sentimento de morte, de assassinato, dentro do outro ele já está matando. Entendeu? Então, quando Jesus fala assim, o Velho Testamento fala assim, não adulterarás. E ele fala assim, eu digo qualquer que olhar por uma mulher impura. Por quê? Talvez o adultério ainda não se consumiu. Mas, na cabeça da pessoa, aquilo ali já está acontecendo. Entendeu? Na cabeça da pessoa, aquilo já está acontecendo. Então, quando a gente pega o Antigo Testamento, quando a gente pega as leis, e quando a gente faz aqui o nosso processo de contrição, a gente observa que nós somos falhos, que nós pecamos, e nós quebramos os 10 mandamentos. Nós quebramos os 10 mandamentos. Em vários momentos da nossa vida. Então, os fariseus, eles se achavam os caras. Eles se achavam, porque eles achavam que eles cumpriam os 10 mandamentos. Mas Jesus, ele vem mostrar que não. A amplitude dos 10 mandamentos é algo muito maior do que apenas isso que foi dito. Não se resume apenas palavras. É algo muito maior. Então, nós quebramos os 10 mandamentos. Então, o nosso estudo de hoje, isso foi apenas a introdução, viu? O nosso estudo de hoje, na pergunta 149, vai falar sobre isso. Quem pode ler para mim no microfone? Cadê o microfone sem fio? Tá aí?
Tá com pilha? Tem 2 pilhas aqui, ó, carregando. Vamos lá, Rebeca, pega aqui para mim. Lê, por favor, filha. Será alguém capaz de guardar perfeitamente os mandamentos de Deus? Opa! Ficou mole agora dessa pergunta que eu fiz. Essa pergunta foi feita pelo catecismo. Será alguém capaz de guardar perfeitamente os mandamentos do Senhor? Fala aí. Alguém consegue guardar? Alguém consegue guardar? Alguém já conseguiu guardar os 10 mandamentos? Não? Não? Sim ou não? Então alguém já conseguiu. Só Cristo. Só Cristo guardou os 10 mandamentos. Se ele tivesse quebrado umzinho dos mandamentos, ele não seria capaz de se oferecer como sacrifício vivo em nosso lugar. Então Jesus, ele não quebrou nenhum dos mandamentos. Então, leia a resposta aí, filha, por favor. Nenhum homem por si mesmo ou por qualquer graça que receba nessa vida é capaz de guardar perfeitamente os mandamentos de Deus, mas diariamente os viola por pensamentos, palavras e obras. Olha só, ninguém consegue por si só, mesmo por... Leia de novo, filha, por favor. Nenhum homem por si mesmo ou por qualquer graça que receba nessa vida é capaz de guardar perfeitamente os mandamentos de Deus, mas diariamente os viola por pensamentos, palavras e obras. Então, queridos, ninguém consegue guardar. Absolutamente ninguém consegue guardar. Porque, abre aí, Selma, João capítulo 15, versículo 5. Por quê? Por que a gente não consegue guardar? Por que eu não vou conseguir guardar? Porque minha natureza ela é pecaminosa, porque a maldade ela existe dentro de mim. E eu vou lutar contra a minha natureza humana para não pecar. E se eu consigo guardar os mandamentos, se em algum momento eu consigo ser fiel aos mandamentos, esse mérito é meu? Sim ou não? Não. Você sabe por quê? Porque se não for pela ação do Espírito Santo na minha vida e na sua vida, você não vai ser capaz de guardar. E olha que isso aí, gente, isso aí é tão maravilhoso, quando a gente começa a entender a doutrina da graça. Isso é doutrina da graça de Deus. Isso é doutrina da graça. Quando a gente estuda a doutrina da graça, a gente tira o mérito do homem e a gente coloca o mérito em Deus. Por quê? Porque eu sou capaz de guardar os mandamentos do Senhor. Eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus para guardar os mandamentos do Senhor. Agora, veja só como o negócio é doido. Veja só. Agora, imagina eu e Lísia. E aí, Lísia é infiel a mim. E eu sei que ela é infiel a mim. E ela precisa de mim para que ela venha ser fiel a mim. Agora, como é que eu vou amar a Lísia? Gente, é assim Deus conosco. Olha só. Eu amo o Senhor, eu sou infiel a Ele, Ele sabe que eu sou infiel a Ele, e se Ele não me ajudar a ser fiel a Ele, eu não vou conseguir. Olha que coisa maravilhosa, isso é graça. Leia pra gente, Selma, João 5, 15 e 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Olha que coisa linda, gente. Olha que coisa linda. Sem mim nada podereis fazer. Olha que coisa maravilhosa. Então, a doutrina da graça, ela tira o mérito humano e coloca o mérito em Cristo. Coloca o mérito no Senhor, e isso é doutrina da graça. Sem mim nada podereis fazer. O que a gente precisa? A gente precisa chegar cada vez mais ao Senhor.
Vamos ler aí, Eclesiastes capítulo 7, versículo 20. Agora pede para o Durval ou Daiane para ler, por favor, Selma. 7:20. Eclesiastes capítulo 7, versículo 20. Beca, pega o microfone aí, e aí, para revezar. Eclesiastes 7, 20. Leia, Durval. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Olha só, não há um justo sobre a terra que não faça o bem e que não peque. Então a palavra de Deus, ela vem falar assim, olha, tudo isso que foi falado para vocês, tudo isso que foi apresentado para vocês, os 10 mandamentos, para que vocês entendam o que é a lei. Aonde que vocês erram. E vocês erram, e vocês devem lutar para não errar. Não é assim, eu sou pecador, eu vou pecar assim mesmo, não tem jeito. Se você age assim, eu lamento em te dizer que esse é um sinal de que você não é um eleito de Deus. Esse é um sinal de que você não faz parte do corpo de Cristo. Eu sou assim mesmo, entendeu? Todo mundo peca, eu vou pecar também. Todo mundo rouba, eu vou roubar. Todo mundo fuma, eu vou fumar. Todo mundo faz coisas erradas, eu vou fazer também. Entendeu? Todo mundo peca. Queridos, as pessoas que são salvas, elas lutam contra o pecado. O pecado incomoda ela e ela vai lutar. Ela não vai se conformar. Ela não vai se conformar. Então, a palavra de Deus falou, Selma falou hoje, a gente deve perseverar. O justo, ele persevera pela fé. Fé no Senhor. Fé em Deus. Então, não há um justo sequer. Não há. Mas eu vou lutar. Eu vou lutar contra a minha própria natureza. Eu vou lutar contra a minha própria carne. Rebeca, abre aí em 1 João 1, 8 e versículo 10. E Daiane, Gálatas 5, versículo 17. Eu vou lutar contra a minha própria natureza. 1 João, capítulo 1, versículos 8 e 10. Achou? Pode ler. 8 e 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Olha quantos versículos provam aqui que nós somos pecadores. Olha quantos versículos provam que nós somos pecadores. Agora, você sabe qual o problema, muitas vezes, da igreja? O problema da igreja, a hipocrisia, sabe? O problema da igreja, muitas vezes, é a hipocrisia. É a gente achar que nós somos mais santos do que outros. Achar que nós somos melhores do que outros. Eu vi uma pregação do pastor Paulo Júnior, que aquilo ali abriu os meus olhos assim de uma forma maravilhosa. Ele chegou e falou o seguinte, olha só, você sabe o momento em que você viveu o primeiro amor? Sabe aquele momento? E eu lembrei, meu momento com a Lízia, que coisa maravilhosa que foi. Quando a gente, ela voltou para Jesus, eu me converti, e aí a gente evangelizava direto, a gente queria falar de Jesus para todo mundo, íamos em asilo, hospitais, não é? Eu evangelizava muito lá no quartel, lá no Binfa. E a palavra de Deus, ela nos mostra que a gente só vive esse primeiro amor e a gente só não cai em tentação, a gente só não se esfria pela graça de Deus. Por quê? Porque Deus, ele naquele momento, ele impede que tentações grandes cheguem até nós. Porque se você estiver vivendo o primeiro amor, se você estiver vivendo o primeiro amor, e chegar um caminhão de dificuldades, de tentações, de provações, morte na família, ou sei lá, alguma luta contra um pecado, ou de repente na igreja você chega
e aí alguém te trata de uma forma, ou faz uma fofoca contra o seu nome, aquilo ali, muito provavelmente vai esfriar a sua fé. No momento que você está se iniciando, e Deus, Ele guarda a gente disso tudo. O Senhor, Ele guarda, é Ele quem guarda. Então, no momento que você está vivendo esse primeiro amor, você está vivendo porque Deus está guardando. Só que vai passando os momentos na sua vida, você vai amadurecendo na fé, e Deus vai permitindo que você venha passar por outras provações, para que você venha crescer. Rebeca tem 18 anos. Hoje, eu permito que ela passe por algumas dificuldades que eu não permitiria que ela passasse quando ela tinha 3, 4 anos. Não é? Então eu vou proteger ela, mas ela precisa amadurecer. E é assim com o cristão. Então muitas vezes esse esfriamento que muitas vezes acontece em cada um de nós, sabe por quê que Deus permite que esses esfriamentos ele aconteçam em cada um de nós? Para que você lembre que quando você estava lá na igreja e você falava assim, pô, fulano de tal não vem à igreja, fulano de tal não é uma pessoa responsável, não é uma pessoa comprometida, e muitas vezes a pessoa, ela está aqui, ela não quer vir para a igreja, e ela começa a cometer as mesmas falhas e o pecado que o outro cometia, não é? Ou às vezes até pior, é para Deus te mostrar, olha só, sou eu que te guardo. E quando você estava lá, bombando no primeiro amor, não era você, era eu que estava proporcionando todo o ambiente. Agora, se eu tirar esse ambiente, está vendo? Você vai ser igualzinho a ele. Você vai ser até pior do que ele. Isso é fruto da graça, queridos. Deus, Ele permite que a gente passe por esses momentos para que a gente venha se humilhar. Vocês lembram da pregação de Gideão? Gideão, ele foi com 300 homens. Por que Deus falou que ele iria só com os 300 homens? Não fala não, amor. Quem lembra? Se você não vai com essa quantidade toda, porque você vai só com 300, porque se você for com toda essa quantidade, sabe o que vai acontecer? Me fala aí, quem lembra? Muito bem, mãe. Ó, minha mãe. Vai achar que ele que conseguiu a vitória, vai se vangloriar. E nós temos essa tendência a nos vangloriarmos, a acharmos que nós somos alguma coisa. E ele permitiu que Gideão fosse com 300 homens para mostrar que a vitória era do Senhor. Era do Senhor. E Deus muitas vezes ele permite que a gente passe por provações, por dificuldades, por tentações, para mostrar, olha só, sabe quando você estava bem? Sabe quando você estava lá no auge, estava surfando naquela onda da espiritualidade? Foi eu que permiti isso. Agora, se eu tirar, você vai ficar pior do que aquela outra pessoa que você criticava. Você vai... Sabe por quê? Porque todos nós somos maus. Essencialmente, somos pecadores. Qual foi o versículo que eu passei para vocês? 5,17, né? Diga. Gálatas 5,17. Daiane. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Olha só. A carne milita contra o espírito. Nós lutamos contra a nossa natureza pecaminosa. É uma luta. Servo do Senhor, ele vive em luta. Você luta contra a sua natureza pecaminosa. Você luta contra a sua língua. Você luta contra os seus maus pensamentos. Você luta contra a sua promiscuidade que vem na sua mente. Você luta contra o seu egoísmo. Você luta contra a sua vaidade. Você luta, porque a tua carne aponta para essas coisas, mas o Espírito te mostra o outro caminho. Então, é por isso, queridos, é por isso que nós não somos capazes de guardar todos os mandamentos. Somente um. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele é quem foi capaz de guardar os mandamentos para cumprir o propósito dele. Então, meus amados irmãos, se você vive nessa luta, se o pecado ele te incomoda, se às vezes você oscila, você está lá em cima, você está vendo uma vida espiritual, e você está bombando, está surfando lá na onda da espiritualidade, está naquele amor,
Aproveite esse momento. E se você está passando por um momento de fragilidade, de fraqueza, saiba que o Senhor está te forjando. Não desista, continue a caminhada. Continue. Não pare e senta ali no asfalto e começa a chorar. Chore andando. Salmo 126 que fala, né? Aqueles que saíram chorando, mas semeando, esses voltaram. Então, a pessoa estava chorando e saiu semeando, lançando a semente, e voltou colhendo os frutos, os feixes da vitória. Não pare, não pare, continue. Continue a nadar. Continue a nadar. Quem tem filho pequeno ou quem é adolescente, né? Sabe muito bem do que eu estou dizendo. Continue a nadar. Vitória está ali, do Procurando o Nemo. Continue a nadar. Continue a caminhar. Continue. E Deus ele vai continuar nos abençoando. Esse é o Evangelho da Graça, queridos. Esse é o Evangelho da Graça. Tira o homem da centralidade. Tira o homem do primeiro lugar. Tira os méritos do homem e coloca os méritos na cruz. Gente, se tem coisa que o Senhor detesta, é um espírito soberbo e altivo. Se tem coisa que Deus detesta, que Deus não gosta, é a soberba. É alguém que acha que é alguma coisa. Mas o Senhor se alegra aonde? Nos quebrantados, nos humildes, nos contritos. Esse o Senhor não o desprezará. Amém? Vamos orar. Deus, nós te agradecemos pelo estudo do Catecismo Maior. Te agradecemos pelas tuas palavras que são ricas e eficazes e que edificam as nossas vidas. Te agradecemos, Senhor Deus, pela tua graça, graça maravilhosa, graça que nos chamou, que nos resgatou, que nos transformou e que nos sustenta. Muito obrigado, Senhor Deus, por isso. Te pedimos perdão, Senhor Deus, por todas as quebras dos teus mandamentos. Te pedimos perdão, Senhor Deus, por toda a arrogância nossa, por toda a hipocrisia que muitas vezes nós temos quando acusamos os irmãos e apontamos os erros e esquecemos de olhar a trave que se encontra no nosso próprio olho. Nos perdoe, Senhor Deus. Nos perdoe e ajuda-nos a agir como o Senhor age conosco, através da sua graça, da tua bondade, da tua misericórdia. Te pedimos assim, Senhor Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos ficar de pé. Olha, o estudo do catecismo, ele vai continuar, só que agora às terças-feiras, certo? A partir dessa terça-feira já teremos o estudo do catecismo e nós vamos para um outro nível desse estudo. Queridos, eu gosto tanto de trabalhar esse estudo. Uma vez me falaram que quem mais é abençoado com as pregações é o próprio pregador. Quem mais é abençoado com os estudos é o professor. E eu vou falar para vocês como que eu cresci com vocês no estudo desse catecismo. E a gente continua, né? A gente vai agora para a pergunta 150, vai até a pergunta 176. Como eu cresci? E eu tenho certeza que a nossa igreja também, ela cresce. Como a Selma falou, a gente vive um tempo em que falsos profetas se levantam. Tem muita gente que se diz que é profeta, que é pastor, mas não vai aqui, no estudo aprofundado da palavra, onde a centralidade não é o Senhor, é o homem, é o cara que está aqui falando, e esse cara que está falando aqui, ele fala para você que você também vai ser um dia um cara, talvez como ele, e vai trabalhar no seu ego, e vai trabalhar nas suas vontades, entendeu? E vai usar o nome de Jesus. Existem muitos falsos profetas aí. Existem aqueles irmãos, que são até irmãos crentes, servos do Senhor, que não foram bem instruídos, que não tiveram o privilégio que outros irmãos tiveram, né, do estudo da palavra do Senhor, o mergulho na palavra do Senhor,
E esses não são falsos profetas, mas são irmãos que não são bem orientados. Mas quando a gente vem estudar as doutrinas, quando a gente vem se aprofundar no estudo doutrinário, não sou eu que falo, é a palavra que fala. E quando a gente fala em reforma protestante, o que houve da ruptura da igreja católica, onde surgiu a igreja protestante, foi justamente isso. Não é o padre que fala, não é o clero que fala, mas é o que a palavra fala. É esse o sentido da reforma. Quando a igreja se libertou, quando surgiu a igreja evangélica, o sentido era esse. É a palavra que fala, não é o homem que fala. Eu não vou ter o direito de falar o que eu quero, mas é o que a palavra que vai falar. E eu queria que a igreja sentisse isso, que eu sinto, essa alegria, esse privilégio de poder estudar o Catecismo Maior. Né? Muitas vezes você tem esse livrinho e passa despercebido. E esse livrinho ele pode ser um instrumento na sua devocional diária em casa. Você lê uma pergunta e você lê 2 versículos, né, que propõe ali. Você pode fazer isso tranquilamente dentro da sua casa, na sua devocional diária, e ser ricamente abençoado. Então, vamos dar continuidade às terças-feiras. E vamos agora para um outro nível na nossa igreja, de escola dominical. E vamos estudar com as classes. A princípio serão 3 classes: adultos, jovens e crianças. Em breve, em nome de Jesus, vamos ampliar um pouquinho mais essas classes. Tá bom? Oi? Você? Minha esposa quer falar. É só para lembrar que quem vier no próximo escola dominical, que a gente vai estar reinaugurando, né? As divisões de classe, a gente vai ter o festival do picolé, tá bom? Então, se vocês gostam de picolé, quem estiver aqui, domingo que vem de manhã, vai ganhar picolé. E terça-feira, a reunião da SAF vai ser dirigida pela SAF, a gente vai estar comemorando o aniversário da minha mãe, que hoje é o meu aniversário, mas o da minha mãe é terça. Então, a gente vai estar comemorando, vai ter bolinho. Então, venham para terça-feira na reunião da SAF também, tá bom? Amém. Vamos orar, queridos? Não orar não, vamos agora, já oramos. Eu quero que você olhe para a pessoa do seu lado e diga: que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. E tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Receba a bênção, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão, o consolo, o direcionamento do Santo Espírito de Deus, seja sobre vós, povo amado e querido, aqui de Parque Royal, e sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, não somente hoje, mas pelos séculos dos séculos. A igreja diz: amém, queridos. A noite venha, tá certo? Vamos cantar um parabéns para a Lízia? Vamos cantar um parabéns para... Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Aê! Deus abençoe, queridos. À noite venham. Tem... O que vai ter de especial hoje à noite? Aniversário da nossa igreja, viu? Ó, temos pregador de fora. Vai ser uma bênção. Um pregador que tem uma história com a nossa igreja. Ele sempre tem palavras abençoadas. Vai ser uma noite muito especial. Então, conto com vocês aqui. E tem o bolo da famoso bolo da dona Leila, que foi preparado com muito carinho. Ó, tá, ó, bombando esse bolo, hein? Então, até logo mais, querido. Deus abençoe a todos. Graça e paz.